razão, Valdo, você, Gabeira, nesse sentido, mas eu acho que eu vou no sentido do que a Dani falou, só para a gente fechar aqui um pouco o raciocínio, porque há questões que não podem ser debatidas, que a ciência trava como certas desde que o mundo é mundo, ou na verdade desde que a ciência está aqui para poder comprovar. Então, se falar que a Terra é plana ou se usar algum xingamento racista, de homofobia, isso tudo já está estipulado pela lei brasileira como sendo um crime. Então, nesse ponto, não se trata de conservadorismo ou de um pensamento progressista, né? O que é crime e o que já existe como barreira, não pode haver também, como o Joel falou, retrocesso, né? Então, determinados pontos não devem ser debatidos. Eu acho que é isso que a Dani estava falando também, né? Você não pode colocar na rede social ali questões que estão postas e que são avanços, né, que a ciência e que a nossa sociedade conseguiu a duras penas, né? E por isso que eu queria ouvir também o Gabeira a respeito disso, porque, Gabeira, boa tarde agora para você, não tinha me endereçado diretamente a você, mas é isso, né? A gente não pode travar uma batalha antes dela existir, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar nas conquistas já feitas, né? Bárbara, eu discordo ligeiramente da parte em que você afirma que a ciência é, digamos assim, a medida legal, o limite legal dos debates, né? Eu acho, por exemplo, que dizer que a Terra é plana não é um crime, é uma burrice apenas, entende? Mas não é um crime. Eu sou da posição, eu sempre, como político, até quando eu era político, eu dizia que eu era o único deputado que lutava pelo direito ao delírio, entende? Então, eu sou favorável ao delírio, ao direito ao delírio, desde que não seja algo que prejudique os outros. Eu acho que dizer que a Terra é plana tem um sentido mais de ignorância do que propriamente de malícia. Ao passo que dizer, por exemplo, que a AIDS é produzida entre homossexuais e que eles são aqueles que disseminam a doença e são os responsáveis pela doença, aí eu acho já um elemento que não é científico, é discriminatório, que traz problemas. Nesse sentido, né, eu queria só acrescentar que há países que avançaram em certas definições legais, como é o caso da Escócia. A Escócia lançou um ato contra o discurso do ódio e estava exatamente tentando preservar as pessoas transexuais que, às vezes, vítimas de pressão e vítimas de muito preconceito, acabam, às vezes, perdendo a vida ou caindo em depressão e sendo realmente praticamente dizimadas numa sociedade sem que isso seja considerado algo digno, entende? Então, eu acho que a gente precisa definir muito delicadamente aquilo que é possível, aquilo que não é possível. Mas eu acho que certas agressões à ciência têm que ser vistas de forma relativa. Por exemplo, a pessoa que é contra a vacina no momento de uma pandemia, ela tem uma posição especial. Mas a pessoa que tem dúvidas sobre uma série de outros elementos científicos, é preciso que ela tenha o direito de expressar a ignorância dela e, através da ignorância dela, pode ser até que ela seja esclarecida. Eu acho que também essa história, nós temos que considerar que o fato de essas posições caírem na rede dão também a possibilidade maior de explicar a elas o que elas estão equivocadas, de tentar fazer com que elas compreendam a situação tal como ela é. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de legislação, nós temos alguma coisa que precisa ser cumprida, mas ainda assim, eu acho que a rede não tem que ser, ela não tem que ser adepta da nossa legislação. Ela tem que respeitar a nossa legislação no interior do nosso território, que é uma coisa diferente. Quer dizer, nós achamos que considerar o homossexual um doente por causa disso é um crime. Então, nós não queremos isso. Agora, eles podem achar, só não podem desenvolver isso dentro do Brasil. Acho que essa é a situação. Aí, a liberdade de expressão fica preservada, de um modo geral, e tem, em cada país, as suas limitações, considerando outras necessidades, porque nós não consideramos a liberdade de expressão como a única que existe.
ela convive com outras liberdades, com outras necessidades. Então, nós temos que trabalhar essa liberdade junto com outras necessidades humanas. Eu acho que isso não é uma ideia minha, é uma ideia de um grande filósofo liberal, Isaiah Berlin, que escreveu talvez o maior ensaio sobre liberdade que nós conhecemos, e não é nada de conservador, de esquerda, é apenas uma visão de liberdade mais coerente com as nossas necessidades humanas.